E aí galera, de boas? Hoje eu vou falar sobre o Mangekyo Sharingan, um dos grandes dojutsus de Naruto. Sim, esse dojutsu foi muito bem explorado, na minha opinião, em Naruto Shippuden, pois revelou muita coisa, mas chega de enrolação e vamos nessa. Na cronologia de Naruto, tudo começou graças ao Hagoromo, pois através dele que veio o Indra, que virou líder supostamente do futuro clã Uchiha, onde que mais tarde viria o Sharingan, o Mangekyo Sharingan e até o Rinnegan. Ou seja, tudo começou dele. E lembrando galera, antes ele tinha o Byakugan, afinal ele era um Otsutsuki e os Otsukis têm o Byakugan padrão. Ou seja, depois disso ele supostamente atingiu o Sharingan, Mangekyo Sharingan e o Rinnegan. Porém, o líder indireto ou diretamente foi Indra Otsuki, que recebeu os poderes visuais do próprio Hagoromo, afinal ele é um descendente, um filho dele. O Tobirama na Quarta Guerra Ninja explica sobre o Sharingan e consequentemente sobre o Mangekyo Sharingan, afinal ambos precisam de uma emoção forte para poder meio que despertar no caso, afinal tá na genética deles e o Tobirama explica isso. E do Mangekyo eu vou dar uma breve explicação, tipo assim, por exemplo, você é um Uchiha e sofre meio que um baque, algum trauma chocante, você vê alguém que você ama sofrer, ou até mesmo descobre que a pessoa morreu, através disso a pessoa ganha, quer dizer, você ou a pessoa que tem o Sharingan ganha o Mangekyo Sharingan por causa desse trauma forte que libera meio que um chakra que estava oculto. Isso sim é a explicação em si. Bom, e aqui vai minha menção honrosa, afinal esses personagens, por incrível que pareça, não apresentaram nenhuma habilidade ou ainda vão apresentar. Igual Hagoromo, a gente sabe que ele foi o primeiro a despertar o Sharingan, depois ele despertou o Rinnegan e no anime ele fala que despertou o Mangekyo Sharingan também, porém a gente não vê isso, tipo, pode ter até apresentado, mas a gente não viu nenhuma habilidade. A gente viu que ele tem o Susanoo, então a possibilidade é que ele apresentou mesmo, tipo, ele despertou mesmo o Mangekyo Sharingan, mas enfim, fica aquilo, ele é bastante poderoso, ele é, mas não mostrou nada. O Fugaku é o pai do Itachi, o líder do clã Uchiha, ele só falou que ia simplesmente colocar um genjutsu na Kurama e destruir tudo, porém até o Tobi Obito faz isso. E também temos o Indra Otsuki, que simplesmente tem um Mangekyo Sharingan, mas não mostrou nada, tipo, nenhuma habilidade especial, então fica só na suposição. E a Sarada, posteriormente, ainda tá nos spoilers, ela ainda vai demonstrar as habilidades dela, então ela fica aqui nessa lista também, de menção honrosa. E é isso galera, eu quis colocar isso aqui para poder ficar claro, senão muita gente vai falar, mas como assim você não colocou eles? Também tem o caso dos personagens lá, quando o Itachi está explicando sobre o Izanami, e eles têm o Mangekyo Sharingan, só que eles só mostram, tipo, utilizando o Izanagi, é uma coisa que qualquer Uchiha com olho, até não Uchiha como Danzo, consegue fazer isso. Simplesmente eu acho que foi questão de roteiro, eles não colocarem tantos poderes dos Mangekyo Sharingans que não foram apresentados bem direito, para poder não ficar aquilo de, senão o clã Uchiha ia ficar muito, tipo, poderoso ao padrão dos outros clãs, né galera? Quem sabe no futuro eles não explicam melhor sobre isso tudo, né? E agora vamos começar a falar do Mangekyo Sharingan do Itachi, nosso primeiro. Primeiro começamos meio que com os Genjutsu, ele tem o Tsukumi Infinito, que meio que ele controla o tempo e espaço na mente da vítima, digamos assim. Esse Genjutsu é muito poderoso, ele pode ser quebrado por alguém que tem um Sharingan, por exemplo o Sasuke, mas é meio difícil para quem não tem, sabe? É um genjutsu muito poderoso onde que ele pode controlar tipo dias até anos e só se passaram 2 ou 3 segundos na vida real. Ele já fez isso com várias pessoas, por exemplo Sasuke, que era para deixar ele mais puto, com mais raiva para poder ficar mais forte, onde que ele mostrava os pais dele sendo mortos e tudo, todo o clã, aquilo tudo. Também tem no caso do Kakashi, entre vários motivos, e não precisa nem olhar no olho, olhando apenas no dedo do Itachi você já cai nesse Genjutsu. É uma habilidade, é uma das habilidades do Mangekyo Sharingan dele, que tipo, ele tem duas no caso, tirando Susanoo, e essa habilidade é tão roubada que simplesmente o Kakashi, que também era experiente, caiu tipo rapidinho, ele ficou lá por horas, dias sendo torturado, e acabou que quando ele voltou de novo ele teve que ir pro coma,
Ou seja, esse Genjutsu é muito apelão. Se fosse colocar ele numa luta entre outros personagens, poderia utilizar esse jutsu, no caso, utilizar com base no chakra, ele seria um dos mais overpowers, porque o poder dele é muito quebrado, já que você manipula o espaço e o tempo, esse Genjutsu à sua maneira, ao seu bel prazer. A segunda habilidade Mangekyo Sharingan do Itachi é o Materaço, ou Reino das Chamas Infernais. É um fogo que queima tudo entre 7 dias e 7 noites. Literalmente, o Itachi olha, ele pode utilizar um Materaço, tipo, e vai acertar o alvo instantaneamente. Tipo, o alvo tá parado lá, tum, foi de vala. A não ser que ele tenha a habilidade de absorver ninjutsu, caso contrário, ele vai queimar até a morte. Nem as invocações do Rinnegan escapam disso, ou o corvo dele, que é a própria invocação. Ele pode queimar até mesmo o próprio fogo, sim. Imagina um fogo queimando o outro. É uma coisa meio bizarra, mas é isso. Manterá uma das habilidades mais ofensivas, tanto que pode queimar até uma Biju, ou um Jinchuriki no caso, ou os dois, sim. Por fim temos o Susanoo, que é um humanoide feito de chakra, e ele é ativado quando o indivíduo obtém os 2 Mangekyo Sharingan. Assim que ele desperta, ele pode utilizar esse humanoide gigante. E o do Itachi tem algumas habilidades, tipo, ele tem espada, ele pode jogar um ataque de longa média distância, que é o colar de Magatamas, que eu acho bem legal, e ele utilizou somente, eu acho que uma vez. Também tem o escudo Yata, que defende qualquer ninjutsu, e a espada Totsuka, que simplesmente sela o alvo em um mundo de genjutsu. Sim, essa habilidade é bem roubada. A única desvantagem é que para acertar tem que ser perfurado o alvo. Por exemplo, se perfura uma pedra, ela vai ser selada, mas tem que perfurar ela. Fora isso, é uma habilidade bem roubada. E o Orochimaru foi uma das primeiras vítimas a cair nesse selamento. E nem o Zed Tensei escapa disso, afinal Nagato Zed Tensei, que é bem roubado, ele foi simplesmente selado pela espada Totsuka, ou seja, é algo que não pode ser desvalorizado, galera. E agora vamos para o outro Mangekyo Sharingan, que é bem poderoso também. O Sharingan do Shishui, que ele permitia, tipo assim, ele só com o Sharingan, que lembrando, mano, que o Sharingan reforça os genjutsu, já dá para ele lançar altos genjutsus fora do alcance, nem precisava olhar, simplesmente o inimigo ia pro Todd. E quando ele ativava o Ilustre dos Deuses, era fim de jogo, porque esse genjutsu simplesmente manipula a mente da pessoa sem precisar ela saber. Tipo, a pessoa não sabe que tá no genjutsu. Isso foi confirmado várias vezes na obra. Tipo, eu separei alguns exemplos. Isso aqui é só pra ilustrar, né? Afinal, não teve muito tempo de tela o Shishui, porque a habilidade dele era bem roubada. O Danzo, quando pegou o olho do Shishui, estava fazendo isso na reunião dos 5 Kages. E isso foi confirmado pelo Ao, que simplesmente tinha um Byakugan e conseguia ver o chakra do Shishui no olho. Simplesmente é uma habilidade que é hit kill. E ela é tão poderosa que nem o Ed Tensei escapa, nem o controle mental do Ed Tensei dá conta. Afinal, Itachi conseguiu fazer isso mesmo de forma involuntária. Afinal, ele programou o olho do Shishui para poder fazer isso que estava no corvo. Ou seja, se eu programar, por exemplo, eu usar o genjutsu em você te fala assim, mate outras pessoas, você vai fazer mesmo sabendo que está sendo controlado ou não. É uma habilidade que não foi muito bem explorada, porque seria bem apelão, mas também é isso, né? Agora vamos falar sobre o Susanoo, que infelizmente só no jogo do Naruto, no caso, que mostrou essa habilidade do Susanoo do Shishui. Porque simplesmente eles não mostraram mais nada, só mostraram que tem o Susanoo, tá? E ele consegue ativar só com o olho, e a gente sabe que quando desperta dá pra fazer isso mesmo, depois você tá sem nenhum olho, você consegue ativar essa habilidade. Enfim, eu queria ter visto alguma habilidade do Susanoo nele, que pra mim seria bem roubado, mas infelizmente a gente não tem nada pra falar o que ele faz. Uma das habilidades do Shishui, que ele é bem poderoso, ele tem um dos genjutsus mais poderosos do Mangekyo Sharingan, se não o mais poderoso, tem uma incrível velocidade, e se somado isso ao Susanoo dele, seria praticamente nível Madara, ao meu ver. Tipo, o Madara do Vale do Fim ia de base tranquilo para ele, afinal ele teria muito poder, mas não foi muito bem aproveitado. Então é isso que eu tenho que dizer. A única coisa que foi mostrado mesmo só foi, no caso, uma habilidade que é
o Ilustre dos Deuses, que é o Genjutsu muito poderoso e que controla a mente da pessoa sem ela saber, ou ela mesmo saber, ela vai acatar com as ordens do Shishui. E agora vamos falar sobre o Mangekyou Sharingan do Obito, que para mim tem uma das habilidades mais boas para defesa, ao meu ver, né, galera? Bom, o Obito não mostrou muito sobre Genjutsu, porém, quando ele utilizou Genjutsu, lembrando que já tinha o Mangekyou Sharingan, ele simplesmente colocou o Mizukage, o antigo Mizukage lá, que tinha sua Biju de terceira escala, dando Genjutsu, e colocou a Biju também, né? E controlou ela por anos, tipo, a aldeia ficou conhecida como Aldeia Sangrenta da Névoa, ou seja, o Obito ficou puto. E também controlou de boas a Kyuubi, ou Kurama, como muita gente fala, enfim. Simplesmente mandou o caos. Foi nisso aí que o Minato foi de arrasta pra cima. E a Kushina também, o Naruto, vocês sabem, começou a história de Naruto. Foi desse ponto aí. Ou seja, o Mangekyou Sharingan, tipo, dá um up gigante nos Genjutsus dos Uchihas, no caso. Vamos falar do Kamui. O Obito, utilizando o olho direito, ele consegue ficar intangível porque ele manda partes do corpo dele para a dimensão do Kamui. Sim, essa habilidade é bem roubada. Literalmente, para acertar ele teria que ficar tangível quando ele for dar um ataque. Mas o Obito sabe utilizar muito bem essa habilidade. E não só isso, ele também pode meio que dar umas viajadas para outros lugares usando meio que um teletransporte, que ao meu ver é bem útil, sabe? Ele pode literalmente estar num lugar e ir para outro utilizando essa habilidade de espaço-tempo. E para mim foi uma das habilidades mais bem exploradas do Mangekyou Sharingan. Afinal, o Kakashi usa o olho esquerdo, ele consegue mandar objetos para essa dimensão do Kamui. Já o Obito consegue mandar ele mesmo, ou seja, se juntar os dois olhos é bem apelão, tanto que não fizeram isso, porque senão teria personagem que conseguiria parar ele a tempo. E o Kakashi também consegue mandar coisas grandes, tipo como se fosse até meio que um biju, e até mesmo ele, se ele conseguir sincronizar com o Obito. E também fendas no espaço, ou seja, ele consegue meio que burlar isso, velho. É uma habilidade bem interessante e bem apelona, tipo, porque você pode evitar um ataque ou vários ataques, se você tiver chakra, é claro, no caso. E a habilidade do olho esquerdo serve para isso. Enfim, ao utilizar os dois Mangekyou Sharingan, tem simplesmente um Susanoo que para mim tem umas habilidades bem efetivas. Simplesmente o Kakashi, ao receber o chakra do Obito e o chakra do Hakoromo junto, ele simplesmente conseguiu despertar os dois Mangekyou Sharingan, mesmo que por algum tempo, sabe? Ele simplesmente pôde criar shurikens com Kamui, que conseguiu afetar Kaguya, mandou o braço dela lá, os braços para outro lugar que a gente nem sabe, velho. O Susanoo dele é bem apelão. E só lembrando, o Susanoo é do Obito, só que o Kakashi conseguiu utilizar, né, galera? Enfim, eu vou explicar a dimensão do Kamui, que é uma dimensão exclusiva para quem tem uma Mangekyou Sharingan do Obito. O Obito pode ir lá, colocar uma pessoa ou várias pessoas naquele lugar e sair fora, ou pode simplesmente mandá-las para outro lugar utilizando essa dimensão, como ele fez na luta do Sasuke vs Odanzo. Ele também pode sincronizar com outros poderes de espaço-tempo, como ele fez com a Kaguya, para poder ajudar o Team 7 a o mundo não ser destruído. Ele simplesmente conseguiu sincronizar e fazer com que várias coisas acontecessem. Sem ele, tipo, todo mundo ia de arrasta pra cima, porque o Sasuke e o Naruto ia ficar presos. Também tem a possibilidade de utilizar o Kamui com ninjutsu, como o Kakashi fez e simplesmente conseguiu ferir a Kaguya. E ele, além de também ficar intangível durante isso, ele pode te atacar e ainda ficar intangível. Agora a gente vai falar sobre o Mangekyou Sharingan do Madara, que infelizmente não teve as suas habilidades mostradas. O máximo que a gente conseguiu ver foi simplesmente ele utilizar Genjutsu, e muito desses foi na forma do Sharingan base. A única vez que a gente viu ele utilizar o Mangekyou Sharingan, tipo, com Genjutsu foi contra o Raikage, tipo, foi só isso, depois não teve mais nada. Mas a gente pode teorizar que no jogo do Naruto que mostra o Madara contra o Hashirama, ele tinha a habilidade de meio que prever o futuro. Seria interessante se ele tivesse essa habilidade. Imagina se o Kishimoto, tipo, autorizar isso, falar que a habilidade do Mangekyou Sharingan dele é ter clara evidência. Seria bem OP, ao meu ver, né? Mas é isso. Agora uma coisa que foi bem explorada, ao meu ver, foi o
Suzano do Madara, que ele simplesmente podia fazer jutsus, como invocar meteoros, tipo, o cara podia invocar 1, 2 e até mais meteoros de boa. A aliança Shinobi só não foi destruída toda porque o Madara não quis. Ele também podia fazer várias espadas. Afinal, o Suzano do Madara tinha vários braços. Sim, é bem apelão. Tinha a forma dele lá mais esquelética e a forma completa. O Suzano dele é bem completo ao meu ver, tipo, para ataque mesmo, né? Porque é várias habilidades. E só lembrando uma coisa, galera, o Suzano quando despertado, se você for Uchiha, mesmo se não tem nenhum olho, um olho só você consegue utilizar ele. E o Madara tem, igual eu falei, as formas dele, a esquelética e a completa, que é onde que ele pode ficar gigantesco lá e fazer uma armadura muito top, tanto que na luta dele contra o Hashirama foi bem interessante. Agora a gente vai falar de um não Uchiha. Sim, um não Uchiha conseguiu um Mangekyou Sharingan, a gente não sabe como, mas o corpo dele era adaptável, segundo o Orochimaru. Simplesmente o Orochimaru colocou Sharingans nele que ele conseguiu despertar para o Mangekyou Sharingan. E lembrando, tipo, a habilidade dele é do corpo, por exemplo, se você colocar um braço nele, ele pode ficar utilizando o braço sem menor esforço, o corpo dele não vai agitar, tanto que o braço do Danzo foi feito através do Shin. Simplesmente ele também fez vários clones que tem Mangekyou Sharingan e não utilizou o Suzano por conveniência do roteiro, já que ele conseguiu evoluir o Mangekyou Sharingan dele. O Mangekyou Sharingan dele apresenta duas habilidades que são simples, mas ao meu ver pode ser bem efetivas. Eu vou explicar agora. A primeira habilidade dele é controlar metais. Ele pode fazer isso de forma utilizando as mãos ou não, afinal meio que é uma telecinese. E ele pode controlar metais que ele quiser e até metais que ele marca. Ele tem uma marca na mão onde que ele pode utilizar isso. Tanto que ele conseguiu acertar o Naruto através da espada do Sasuke e restringir seus movimentos. Ou seja, se ele acertou uma vez já era. E ele fez essa habilidade outra vez quando ele tirou vários canos de metais para tentar acertar a Sakura. Ele fez até um shuriken para poder jogar nela. E não precisa, ele só precisa utilizar os olhos para poder utilizar esses objetos. E uma vez que você é atingido, ele pode controlar seus movimentos como se fosse um receptor negro de chakra. Por fim, a segunda habilidade dele, que é meio que um teletransporte, é muito semelhante ao Kamui, pois ele pode levar uma pessoa ou capturar ela. No caso, ele pode mudar sua direção para onde ele quiser utilizando essa habilidade através de um clone. E lembrando que os clones estão conectados com o Mangekyou Sharingan dele, pelo menos aquele lá que demonstrou a habilidade de teletransporte. E lembrando que ele pode utilizar essa habilidade com o Sharingan base, ou seja, bem efetivo, mas não foi muito bem explorado em Boruto. Por fim, temos o Mangekyou Sharingan do Sasuke, que para mim foi um dos mais desenvolvidos em toda a obra de Naruto Shippuden. Inclusive, ele simplesmente consegue colocar genjutsus mais poderosos, como até no Kill Bee, que por uns instantes ele ficou meio que apagado. Ele também conseguiu colocar na forma base um genjutsu no ninja sensorial da aldeia da nuvem. Esse efeito foi bem interessante. Já fala sobre o Suzano do Sasuke, onde ele pode utilizar três formas: a forma esquelética, a forma completa e a forma perfeita do Suzano. E lembrando que só ele e o Madara conseguiram utilizar a forma perfeita do Suzano. Deve ser porque eles foram os únicos que conseguiram o Mangekyou Sharingan eterno. O mais interessante é que o único Suzano com arco e flecha é somente o do Sasuke. Sim, só o do Sasuke conseguiu utilizar isso, além de utilizar as espadas normais como qualquer Suzano consegue utilizar. Ele utiliza duas espadas, e lembrando que o Suzano dele também pode voar, assim como o do Obito, que eu acho bem interessante isso. E o Suzano dele também pode utilizar jutsus, assim como ele fez na luta contra o Naruto. Utilizando o Suzano perfeito, o Sasuke consegue até mesmo parar furacões utilizando suas duas espadas. Ele fez isso no final de Naruto Shippuden. Vamos falar sobre as últimas duas habilidades do Mangekyou Sharingan do Sasuke. Uma delas é o Amaterasu. Assim como Itachi pode queimar qualquer coisa durante o rastro de visão do Sasuke. Ele pode ativar uma, duas ou até várias vezes até acertar o alvo. E quando acerta o alvo, simplesmente não tem o que ele fazer. Não sei se ele vai absorver ou se ele simplesmente vai cortar o braço ou perna ou lugar atingir dele. Também tem o estilo inferno, onde ele simplesmente controla as chamas infernais do jeito que ele quiser, como uma forma de defesa ou forma de ataque. Ele pode utilizar isso também em conjunto com o Suzano
ou somente como espada, ou então algum objeto que ele pode jogar, como ele fez assim com aqueles bichos lá que parecem o Jubi. Sim, foi bem interessante. Ele pode combinar com outros jutsus, como ele fez com Naruto, com seu Rasen Shuriken, e jogou lá no Obito Jinchuriki lá, que pra mim tá bem apelão. E pode utilizar de várias maneiras, afinal o Kagoshi é tanto ataque como defesa, porque é uma coisa bem absurda. Na reunião dos 5 Kages, simplesmente o Raikage perdeu a mão por causa disso. Ele tentou atacar o Sasuke e ele ia de base se não fosse o Gaara. Lembrando que ele utilizando uma Amaterasu, ele simplesmente pode apagar o Amaterasu, como ele fez com a Karin, que era a sua aliada, e também com o Kilibi, que era o Jinchuriki que ele queria capturar. Enfim, galera, é isso. Eu quero somente falar duas coisas. A primeira é, eu quero agradecer a todo mundo que viu o vídeo até o final, curte e comenta, pois isso ajuda bastante o canal a crescer. E a segunda é que eu não falei sobre o Mangekyo Sharingan Eterno, porque simplesmente ele só dá um boost, ele tira a desvantagem do cansaço da cegueira. Fora isso, é as mesmas habilidades. Espero que gostem do vídeo e até a próxima, galera.